Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te fazer algumas perguntas hoje. Perguntas que vão tocar fundo no seu coração. Perguntas que vão fazer você parar tudo o que está fazendo e prestar atenção nessa mensagem, como se ela fosse a última coisa que você vai ouvir antes de a sua vida mudar para sempre. Você já sentiu que estava prestes a receber algo grandioso, algo que você não conseguia nem explicar direito, mas que morava dentro do seu peito como uma chama que simplesmente não se apagava? Você já acordou de madrugada com aquela sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer, que uma virada estava chegando, que uma bênção estava a caminho, mas você não sabia de onde, não sabia como, não sabia quando? Você já ficou olhando para a sua vida, para as suas dívidas, para os seus problemas, para o seu relacionamento, para a sua saúde, e mesmo no meio de tudo aquilo, uma voz suave no fundo do seu coração dizia: não desista, porque o melhor ainda está por vir. Pois bem, meu filho, minha filha, essa voz era eu. Era eu te chamando, era eu te preparando, era eu, o Deus do impossível, o Deus que abre caminhos no deserto, o Deus que faz brotar água na pedra mais seca, te dizendo que existe um plano em andamento na sua vida, um plano que você ainda não consegue ver com os olhos, mas que está sendo construído tijolo por tijolo, detalhe por detalhe, com um cuidado e uma precisão que nenhuma mente humana seria capaz de compreender. E hoje eu vim aqui com uma mensagem urgente, uma mensagem que eu precisava que chegasse até você antes que você abrisse a boca para a pessoa errada. Antes que você contasse para alguém aquilo que ainda está crescendo dentro de você. Antes que você mostrasse para o mundo o que eu ainda estou moldando nas sombras. Hoje eu vim te dizer, não conte a ninguém sobre a bênção que eu estou preparando para você. Você pode estar se perguntando, por que Deus? Por que eu não posso falar? Por que o silêncio? Por que o segredo? E é exatamente isso que essa mensagem vai te ensinar. Vai te mostrar porque há momentos na vida em que o silêncio não é fraqueza, não é medo, não é falta de fé. Muito pelo contrário, o silêncio é a maior prova de fé que você pode demonstrar. É a forma mais poderosa de proteger o que eu deposito dentro de você. Hoje eu vou te falar sobre os segredos que eu guardo para você, sobre os inimigos invisíveis que rondam a sua bênção, sobre o perigo de revelar antes do tempo o que ainda está sendo gestado, sobre os exemplos poderosos que eu deixei na minha palavra para te ensinar que o silêncio é sagrado e sobre como a sua virada está muito mais perto do que você imagina. Mas antes, eu preciso te pedir uma coisa. Fica comigo até o final dessa mensagem. Não pule, não abandone. Porque cada capítulo dessa mensagem foi pensado por mim especialmente para o momento que você está vivendo agora. Cada palavra aqui tem um destino certo, o seu coração. E se você ficar até o final, algo vai se mover na sua vida. Eu garanto isso. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu preciso te revelar hoje. Algo que talvez ninguém nunca tenha te dito com essa clareza, com essa profundidade, com essa urgência. Existe um segredo que eu guardo no coração do universo, escondido das multidões, protegido dos olhos curiosos e das bocas que não sabem segurar o que é sagrado.
E esse segredo tem o seu nome escrito nele. Esse segredo tem a forma do seu sonho, o contorno da sua esperança, a textura da sua oração mais profunda, aquela que você faz quando está sozinho no quarto, de joelhos ou deitado no chão, com o rosto molhado de lágrimas, pedindo que eu apareça na sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Quando eu preparo uma bênção para alguém, eu não faço isso de qualquer jeito. Eu não jogo uma bênção na sua vida como se fosse algo aleatório, como se fosse um presente sem significado. Quando eu preparo algo para você, eu preparo com atenção absoluta. Eu preparo considerando cada detalhe da sua história, cada ferida que você carrega, cada sonho que você nunca disse em voz alta, cada noite de choro que você passou achando que ninguém estava vendo. Eu vejo tudo, eu registro tudo, eu guardo tudo. E é com base em tudo isso que eu moldo a bênção que está reservada para você. Pensa comigo agora, quando um pai quer dar um presente especial para o filho, ele não vai anunciando para todo mundo qual é o presente antes da hora, vai? Ele guarda o presente escondido, protegido, na espera do momento certo para entregar. Ele não faz isso porque não confia no filho. Ele faz isso porque quer que o momento da entrega seja perfeito. Quer que a surpresa seja completa. Quer que a alegria seja plena. E eu sou o pai mais sábio que existe. Então, quando eu guardo algo para você em segredo, é porque eu quero que a entrega seja perfeita. Quero que o momento da sua bênção seja tão poderoso, tão avassalador, tão completo, que não haja dúvidas de que foi eu quem fez. Mas há mais do que isso, meu filho, minha filha. Há uma razão ainda mais profunda para o segredo. E essa razão tem a ver com proteção, com cuidado, com estratégia divina. Você precisa entender que existem forças neste mundo que não querem que você seja abençoado. Existem inimigos espirituais que ficam de olho no que está sendo preparado para você, e quando eles detectam que uma bênção está a caminho, eles imediatamente começam a trabalhar para destruí-la antes que ela chegue até você. Por isso, eu guardo em segredo. Por isso, eu trabalho nas sombras. Por isso, eu não faço alarde antes da hora. Pensa na semente. Quando um agricultor planta uma semente na terra, ele não fica anunciando para todo mundo: olha, eu plantei aqui, vem ver, está crescendo. Não, ele planta, ele rega, ele cuida e ele espera. Porque se ele ficar abrindo o buraco da terra toda hora para ver se a semente brotou, ele vai matar o processo. Se ele ficar expondo a raiz que está se formando lá embaixo, aquela raiz vai murchar e morrer. A semente precisa de escuridão para germinar. Ela precisa de silêncio para crescer. Ela precisa de tempo protegida para se tornar uma árvore forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. E é exatamente isso que está acontecendo com a sua vida agora. Você está na fase da semente. Você está na fase em que parece que nada está acontecendo, em que parece que nada está mudando, em que você olha para o lado e vê outras pessoas florescendo enquanto você ainda está enterrado na terra. Mas eu preciso que você ouça o que eu estou te dizendo agora. O fato de você ainda não ter florescido não significa que você está morto. Significa que você ainda está crescendo. Significa que suas raízes ainda estão se aprofundando. Significa que eu ainda estou trabalhando no seu subterrâneo, naquilo que os olhos de ninguém conseguem ver, mas que vai sustentar tudo o que está por vir. Existem bênçãos na sua vida que você não vê ainda, porque elas ainda estão sendo formadas. Há uma provisão financeira que está sendo ordenada. Há uma restauração de relacionamento que está sendo costurada. Há uma cura que está sendo completada. Há uma abertura de porta que está sendo preparada. Há um projeto que está sendo amadurecido. E tudo isso está acontecendo em silêncio, nos bastidores da sua vida, no espaço sagrado que existe entre o que você está vivendo agora e o que está prestes a vir. Eu olho para você nesse momento e eu vejo o que você não consegue ver.
Eu vejo o final da sua história enquanto você ainda está no meio dela. Eu vejo a vitória enquanto você ainda está no meio da batalha. Eu vejo a colheita enquanto você ainda está aguardando o brotamento da semente. E é por isso que eu vim até você hoje com essa mensagem, para te pedir que confie no processo, para te pedir que não abra mão do segredo antes da hora, para te pedir que guarde no coração o que eu estou guardando nos bastidores da criação. Porque, meu filho, minha filha, o segredo que eu guardo para você é maior do que tudo o que você já sonhou, é maior do que tudo o que você já pediu, é maior do que tudo o que você já imaginou que seria possível. E quando o momento certo chegar, quando a semente estiver pronta para brotar, quando a bênção estiver madura para ser entregue, você vai entender por que o silêncio era necessário. Você vai entender por que a espera era parte do plano. Você vai entender por que eu pedi que você não contasse a ninguém. Naquele dia, você vai se olhar no espelho e vai dizer: Deus sabia o que estava fazendo. Deus tinha um plano, e o plano era perfeito. Meu amado filho, minha amada filha, preciso te contar algo que poucas pessoas entendem de verdade. Algo que o mundo moderno tentou te ensinar ao contrário. O mundo diz: fale sobre seus sonhos, publique seus projetos, mostre suas conquistas, anuncie sua vitória antes mesmo de ela chegar. O mundo te incentiva a expor cada passo da sua jornada, cada detalhe do que você está construindo, cada sonho que você está perseguindo. E eu entendo por que isso parece atraente. Parece que compartilhar é sinônimo de fé. Parece que falar sobre o que está vindo é uma forma de confissão positiva. Parece que mostrar o projeto é motivar a si mesmo a seguir em frente. Mas eu preciso te dizer algo que pode ir contra tudo o que você aprendeu. Existe uma diferença enorme entre confessar com fé e expor com imprudência. Existe uma linha muito tênue entre declarar com coragem e revelar sem discernimento. E essa linha, meu filho, minha filha, pode ser a diferença entre ver a sua bênção se cumprir ou ver ela se esvair antes de chegar até você. O silêncio não é o oposto da fé. O silêncio é, muitas vezes, a expressão mais madura da fé. Porque quando você silencia sobre o que está crescendo dentro de você, você está dizendo para mim: eu confio em ti mais do que confio nas opiniões das pessoas. Eu confio no teu timing mais do que confio na minha ansiedade de mostrar resultados. Eu confio no teu processo mais do que confio na minha necessidade de aprovação. E esse tipo de fé, meu filho, minha filha, é o tipo de fé que move as engrenagens do céu. É o tipo de fé que acelera o cumprimento da promessa. Agora pensa comigo. Por que o silêncio protege o que é sagrado? Por que guardar em segredo é tão importante? A primeira razão é simples, mas poderosa. Quando você fala sobre uma bênção que ainda está sendo preparada, você abre espaço para que opiniões humanas contaminem o que eu estou fazendo. Porque as pessoas, mesmo as bem-intencionadas, têm limitações. Elas julgam com base no que veem, não no que eu sei. Elas olham para a sua situação atual e não conseguem imaginar como aquela semente pode se transformar em uma floresta. Então, quando você conta para alguém o que você está esperando de mim, a resposta mais comum que você recebe é o desânimo disfarçado de realismo. É o seja realista, que na verdade significa desista do seu sonho. É o cuidado para não se iludir, que na verdade significa eu não consigo crer no que você está crendo. E sabe o que acontece quando você fica ouvindo isso repetidamente? A chama dentro de você começa a diminuir. A fé começa a vacilar. A esperança começa a enfraquecer. Não porque eu parei de trabalhar, mas porque você começou a deixar que vozes humanas falem mais alto do que a minha voz. E quando as vozes humanas falam mais alto, o processo divino fica comprometido, não porque eu desista,
mas porque você deixa de cooperar com ele. A segunda razão é ainda mais séria. Quando você conta para certas pessoas sobre a bênção que está a caminho, você ativa, sem querer, uma força espiritual que trabalha ativamente contra você. Eu não estou falando de superstição. Eu estou falando de realidade espiritual. Existem pessoas ao seu redor que, conscientemente ou não, torcem contra o seu sucesso. Existem pessoas que sorriem para o seu rosto, mas que no coração sentem uma pontada de inveja quando você prospera. Existem pessoas que parecem te apoiar, mas que na oração delas pedem que você não vá além delas. Existem pessoas que fazem parte da sua vida e que, sem saber, funcionam como um canal de sabotagem para o que eu estou tentando fazer em você. Quando você conta para essas pessoas o que está sendo preparado, você não está apenas compartilhando um sonho. Você está dando a elas uma munição espiritual para trabalhar contra você. Você está entregando nas mãos delas a chave para o quarto onde eu guardo a sua bênção. E o inimigo sabe exatamente como usar isso. Sabe como usar a língua das pessoas ao seu redor para semear dúvida, para plantar desânimo, para levantar obstáculos onde antes não havia nenhum. Não é coincidência que muitos dos seus sonhos morreram logo depois que você os contou para alguém. Não é coincidência que muitas das suas expectativas não se cumpriram logo após você fazer delas assunto de conversa. Não é coincidência. É padrão. É princípio espiritual. E eu vim aqui hoje para que você não repita mais esse erro. A terceira razão para o silêncio é mais sutil, mas igualmente importante. Quando você guarda em segredo o que está crescendo dentro de você, você fortalece a sua própria intimidade comigo. Há uma dimensão de relacionamento entre mim e você que só existe no silêncio. Há uma conversa que só acontece quando você fecha a boca para o mundo e abre o coração para mim. Há um nível de revelação que eu só posso te dar quando você para de buscar validação nas pessoas e começa a buscar confirmação em mim. O silêncio cria um espaço sagrado entre mim e você. Um espaço onde eu posso falar sem competição, onde eu posso guiar sem interferência, onde eu posso revelar sem distorção. E é nesse espaço sagrado que as maiores transformações da sua vida acontecem. É nesse silêncio compartilhado entre você e eu que os planos mais profundos se revelam, que os direcionamentos mais precisos chegam, que a paz que excede todo entendimento te envolve de tal forma que você consegue atravessar qualquer tempestade sem se mover do seu lugar. Por isso, meu filho, minha filha, quando eu colocar algo no seu coração, quando eu der um sonho, quando eu fizer uma promessa, quando eu acender uma esperança, aprenda a guardar isso. Aprenda a proteger o sagrado. Aprenda a distinguir o momento de falar do momento de silenciar. Porque o silêncio, quando é guiado por mim, não é passividade, é proteção, não é fraqueza, é sabedoria, não é descrença. É a fé mais pura que existe, a fé que não precisa da aprovação do mundo para continuar acreditando. Escreva nos comentários: eu protejo o que Deus está fazendo em mim. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar com você sobre algo que pode ser desconfortável, algo que você talvez prefira não encarar, mas que é absolutamente necessário para que você proteja o que está sendo preparado para a sua vida. Eu preciso te falar sobre os inimigos invisíveis da sua bênção. Não os inimigos que você consegue ver, não as pessoas que claramente trabalham contra você. Eu estou falando dos inimigos que ficam escondidos, disfarçados, embutidos nas situações e nas relações mais comuns da sua vida cotidiana. O primeiro inimigo invisível da sua bênção é a pressa. A pressa é um dos maiores sabotadores do plano divino.
Quando você está com pressa, você não consegue esperar o tempo certo da bênção. Você começa a tomar decisões precipitadas, começa a forçar portas que ainda não estão prontas para abrir, começa a buscar atalhos, que na verdade são desvios do caminho que eu tracei para você. A pressa te faz revelar antes da hora o que deveria ficar em segredo. A pressa te faz agir antes de receber a instrução completa. A pressa te faz colher antes de a fruta estar madura. E fruta colhida antes da hora é amarga, seca, sem nutrição, sem o sabor que deveria ter. Eu entendo que você está cansado de esperar. Eu entendo que você olha para os seus problemas e sente que o tempo está passando rápido demais. Eu entendo a angústia que mora no seu peito quando você vê o mês virando e as contas ainda estão lá. Quando você vê o ano passando e o relacionamento ainda não foi restaurado. Quando você vê o tempo escorrendo pelos dedos e a mudança ainda parece distante. Eu entendo tudo isso. Mas é exatamente nesses momentos que a pressa entra como inimiga e te oferece uma solução rápida que vai custar caro depois. A pressa diz: corre, você está perdendo tempo. E eu digo: calma. O meu tempo é perfeito. Nada do que eu planejei para você vai ser perdido por causa do meu timing. A pressa diz: faz alguma coisa logo. E eu digo: fica quieto, deixa eu trabalhar. O que eu faço não precisa do seu desespero para acontecer. Precisa da sua fé. A pressa diz: já faz tempo que você espera, talvez não vá acontecer. E eu digo: cada dia de espera foi necessário. Cada dia foi parte do processo. Cada dia te preparou para receber o que vem a seguir. O segundo inimigo invisível é a comparação. Meu filho, minha filha, a comparação é um veneno que você ingere de pouquinho em pouquinho sem perceber e que vai corroendo a sua fé, a sua paz e a sua capacidade de enxergar o que eu estou fazendo especificamente na sua vida. Quando você fica comparando a sua jornada com a jornada de outras pessoas, você está cometendo um erro gravíssimo. Você está usando uma régua errada para medir o que eu estou construindo. Eu não faço duas histórias iguais. Eu não tenho duas receitas idênticas. O que eu estou fazendo na vida do seu vizinho não é o mesmo que eu estou fazendo na sua vida. O caminho que eu usei para abençoar o seu amigo não é necessariamente o caminho que eu escolhi para te abençoar. E quando você fica olhando para a bênção do outro e perguntando: por que não para mim? Você está deixando de ver o que eu estou fazendo especificamente por você. Você está deixando entrar um inimigo que vai roubar a sua paz, distorcer a sua perspectiva e te fazer questionar um plano que é perfeito. A comparação também te faz revelar a sua bênção antes da hora. Porque quando você compara, você sente a pressão de mostrar que também está progredindo, que também está crescendo, que também tem algo acontecendo na sua vida. E aí você começa a falar sobre o que ainda está sendo gestado, sobre o que ainda não está pronto, sobre o que ainda precisa de tempo para amadurecer. E ao fazer isso, você expõe o que eu ainda estava protegendo. O terceiro inimigo invisível é a inveja alheia. E aqui eu preciso que você ouça com muita atenção, porque isso pode chocar você, mas é uma verdade que vai te proteger. Existem pessoas ao seu redor que nutrem sentimentos de inveja em relação a você, mesmo que nunca admitam isso, mesmo que pareçam amigas, mesmo que estejam sempre por perto, mesmo que digam que torcem por você. A inveja é um espírito que opera de formas muito sutis, muito disfarçadas, muito perigosas. A pessoa invejosa vai fingir que torce por você, enquanto no fundo fica aliviada quando você não consegue. Vai parabenizar o seu sucesso com a boca, enquanto no coração sente um aperto. Vai orar contigo enquanto, na oração particular,
pede que você não vá além. E quando você conta para essa pessoa sobre a bênção que está vindo, sobre o sonho que está crescendo, sobre a virada que está a caminho, você está dando a ela a oportunidade de usar a língua dela como uma arma contra o seu destino. Porque a Bíblia diz que há poder na língua, há poder nas palavras. E as palavras ditas contra você, mesmo que em forma de preocupação, de conselho, de aviso amoroso, podem criar obstáculos reais no caminho da sua bênção. O quarto inimigo invisível é a sua própria incredulidade disfarçada de humildade. Às vezes, você não fala sobre o que está vindo não por sabedoria, mas porque, no fundo, você não acredita de verdade que vai acontecer. Você pensa, para que vou falar se pode não se cumprir? E aí você guarda o silêncio pelo motivo errado. O silêncio que eu peço é o silêncio da fé que protege, não o silêncio da dúvida que esconde. Há uma diferença enorme entre essas duas posturas. Por isso, meu filho, minha filha, eu quero que você faça hoje uma revisão honesta. Identifique a pressa que está te consumindo e entregue ela para mim. Identifique as comparações que você está fazendo e substitua-as por gratidão pelo seu próprio processo. Identifique as pessoas ao seu redor, que podem ser canais de sabotagem para o que eu estou construindo na sua vida. E aprenda a ser sábio sobre o que compartilha e com quem. Identifique a incredulidade disfarçada que pode estar morando no seu coração e traga ela para mim em honestidade, porque eu sou grande o suficiente para curar até a sua falta de fé. Meu querido filho, minha querida filha, existe um momento na natureza que é ao mesmo tempo o mais delicado e o mais poderoso de todo o processo de criação. É o momento da gestação, o momento em que a vida está sendo formada, mas ainda não está pronta para ser vista. O momento em que tudo está acontecendo, mas ainda nada está visível. O momento em que o futuro está sendo construído, mas o presente ainda parece vazio. Uma mulher grávida sabe exatamente do que eu estou falando. Nos primeiros meses de gravidez, há uma vida inteira sendo formada dentro dela, mas de fora ninguém vê nada. O bebê não tem forma definida ainda. Os órgãos estão em formação. O sistema nervoso está se desenvolvendo. O coração está aprendendo a bater no ritmo certo. Tudo isso acontece no silêncio do ventre, protegido, aquecido, seguro. E é justamente por causa dessa proteção que o bebê pode se desenvolver saudável, forte, completo. Agora imagine o que aconteceria se alguém abrisse o ventre antes da hora para ver o bebê. Destruição total. O que estava sendo gestado, aquilo que tinha todo o potencial para se tornar vida plena, morreria antes de ter a chance de nascer. E é exatamente isso que acontece quando você revela antes da hora o que eu ainda estou gestando na sua vida. Meu filho, minha filha, você tem sonhos, projetos, esperanças, promessas que estão em fase de gestação nesse momento. Estão sendo formados no silêncio do seu caminhar comigo. Estão sendo moldados nas orações que você faz quando ninguém está vendo. Estão crescendo nas noites de adoração, nas horas de estudo da minha palavra, nos momentos de entrega e rendição diante de mim. E esses sonhos, esses projetos, essas esperanças, precisam de proteção antes de estarem prontos para o mundo. Quando você revela antes da hora, várias coisas perigosas acontecem. Primeiro, você dá às pessoas o poder de definir o que você ainda está aprendendo a definir com minha ajuda. Quando o seu sonho ainda está sendo formado, ele é frágil. Ele ainda não tem a solidez de uma árvore adulta. Ele tem a delicadeza de um broto novo. E um broto novo não aguenta o peso das opiniões alheias, não aguenta o vento das críticas, não aguenta o frio do ceticismo. Um broto novo precisa ser protegido, regado com cuidado, exposto ao sol,
no momento certo, em dosagem certa. Mas quando você vai contando para todo mundo o que está sendo gestado, você expõe esse broto a condições para as quais ele ainda não está preparado. As opiniões entram como vento frio, as críticas entram como geada inesperada, a incredulidade alheia entra como praga, e o broto, que tinha todo o potencial de se tornar uma árvore gigantesca, murcha antes de ter a chance de crescer. Segundo perigo de revelar antes da hora, você transfere a responsabilidade do seu sonho para a aprovação das pessoas. Quando você conta para alguém o que está planejando, inconscientemente você começa a esperar a reação dessa pessoa para calibrar o seu nível de entusiasmo. Se a pessoa reage bem, você fica animado. Se a pessoa reage com ceticismo, você murcha. Se a pessoa faz uma crítica, você começa a duvidar. Você terceiriza a responsabilidade de crer no que eu te disse para a capacidade daquela pessoa de enxergar o que eu enxergo. E isso é uma armadilha perigosíssima, porque as pessoas, por melhores que sejam, não têm a visão que eu tenho. Elas não sabem o que eu sei sobre você. Elas não veem o que eu vejo no seu futuro. Terceiro perigo, revelar antes da hora pode gerar uma pressão que te faz correr antes de estar pronto. Quando você conta para as pessoas o que está planejando, você cria uma expectativa externa que pode te forçar a agir antes de eu ter dado o sinal. Você começa a sentir que precisa mostrar resultados, que precisa cumprir o que prometeu, que precisa provar que não estava mentindo. E essa pressão te faz sair antes da hora, te faz dar um passo que ainda não era o momento de dar, te faz abrir uma porta que ainda não estava totalmente preparada para você. Meu filho, minha filha, aprenda com o exemplo da natureza. A maçã não se mostra ao mundo antes de estar madura. O ouro não se revela antes de passar pelo fogo. O diamante não brilha antes de ser lapidado. E o plano que eu tenho para a sua vida não pode ser entregue antes de estar completamente formado, antes de estar maduro o suficiente para que você suporte o peso da bênção que vem junto com ele. Porque uma bênção prematura pode ser mais pesada do que você consegue carregar. Uma vitória antes da preparação pode te destruir em vez de te construir. Uma abertura antes do amadurecimento pode te expor a riscos que você ainda não está equipado para enfrentar. Eu não faço isso com você. Eu não te dou o que pode te machucar. Eu te preparo primeiro e depois eu entrego. Mas para que a preparação seja completa, ela precisa de silêncio, ela precisa de tempo, ela precisa de proteção. Por isso, hoje, eu te convido a uma postura de guarda, uma postura de cuidado com o que você fala, uma postura de discernimento sobre com quem você compartilha. Não porque você não confia nas pessoas, mas porque você confia em mim mais do que confia nas reações delas. Não porque você está escondendo coisa ruim, mas porque você está protegendo coisa boa. Não porque você tem vergonha do que está crescendo, mas porque você entende que o que está crescendo é sagrado, e o que é sagrado merece proteção. Escreva nos comentários: eu protejo o que Deus está gestando em mim. Meu querido filho, minha querida filha, eu quero te levar hoje para dentro de uma das histórias mais poderosas que eu já contei através da minha palavra. Quero te mostrar um homem que viveu exatamente o que você está vivendo agora. Um homem que recebeu um sonho grandioso, que passou por provações que não faziam sentido, que ficou anos no silêncio mais profundo e que no final chegou ao lugar que eu sempre soube que era dele. Estou falando de José, o filho de Jacó. E a história dele tem muito a te ensinar sobre o poder de guardar o sonho, mesmo quando tudo parece impossível. José era o 11º de 12 filhos. Era o filho amado de Jacó, que o presenteou com uma túnica especial, colorida, diferente de todas as outras. Já ali, desde o começo, havia um sinal de que José era diferente.
Havia um propósito especial marcado sobre ele. E eu, que sabia exatamente qual era esse propósito, comecei a falar com José através de sonhos. Sonhos poderosos, proféticos, carregados de significado. Sonhos que revelavam que José seria grande, que os seus irmãos se curvariam diante dele, que ele chegaria a um lugar de autoridade e honra que ia muito além do que qualquer filho de pastor poderia imaginar. E aí vem a lição mais importante que a história de José te ensina. Ele contou os sonhos para as pessoas erradas, não porque fosse mal intencionado, não porque fosse arrogante, pelo menos não completamente, mas porque era jovem, inexperiente e não entendia ainda que nem todo sonho divino deve ser compartilhado com qualquer pessoa. Ele contou para os irmãos que ele governaria sobre eles. Ele contou para o pai e os irmãos que o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante dele. E o resultado foi devastador. Os irmãos já sentiam inveja de José por causa da túnica especial, por causa do amor diferenciado que o pai demonstrava. Mas quando ouviram os sonhos, a inveja se transformou em ódio. Um ódio tão profundo, tão irracional, tão destruidor, que eles planejaram matar o próprio irmão. E no final, em vez de matar, eles o jogaram em uma cova e depois o venderam como escravo para mercadores ismaelitas, que o levaram para o Egito. Veja o que aconteceu. Um sonho divino, uma bênção preparada por mim, quase foi destruída porque foi revelada antes da hora para as pessoas erradas. O ódio dos irmãos, alimentado pela revelação prematura do sonho, criou obstáculos reais, dolorosos, devastadores no caminho de José até o cumprimento da promessa. Mas aqui está o milagre, meu filho, minha filha. Eu não desisto do que eu prometo. Mesmo quando as pessoas tentam destruir o que eu preparei, eu encontro outro caminho. Eu sou o Deus que faz caminhos onde não existe caminho. Eu sou o Deus que pega o que o inimigo usou para te derrubar e usa como degrau para te elevar. E foi exatamente isso que eu fiz com José. Ele foi vendido como escravo, mas eu estava com ele no Egito. Ele foi comprado por Potifar, um oficial do faraó. E eu fiz com que tudo o que José tocasse prosperasse. Potifar viu isso e colocou José no comando de toda a sua casa. Mas então veio outra provação. A mulher de Potifar tentou seduzir José. Ele recusou e ela, por vingança, o acusou falsamente de assédio. E José foi parar na prisão. Na prisão. Um homem com um sonho divino, que tinha feito tudo certo, que tinha se mantido íntegro, que tinha resistido à tentação, foi para a prisão. Quantas vezes você se sentiu assim, meu filho, minha filha? Quantas vezes você fez tudo certo? Você foi honesto, você foi íntegro, você resistiu ao que era errado e mesmo assim acabou numa situação que parecia uma prisão, numa situação sem saída, sem luz, sem perspectiva. Mas foi na prisão que José encontrou os companheiros certos. Foi na prisão que ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Foi o copeiro que, 2 anos depois, quando o faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar, se lembrou de José e o mencionou para o faraó. E José foi tirado da prisão, foi levado diante do faraó, interpretou o sonho sobre 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. E o faraó ficou tão impressionado que disse estas palavras inesquecíveis: podemos encontrar alguém assim em quem o Espírito de Deus habita? E naquele momento José foi promovido ao 2º posto mais alto do Egito, perdendo apenas para o próprio faraó. O sonho se cumpriu. Não da forma que José imaginou quando era jovem, não pelo caminho que José teria escolhido, mas de uma forma muito maior, muito mais poderosa, muito mais completa do que qualquer coisa que José poderia ter planejado por conta própria. E meu filho, minha filha, o que a história de José tem a te dizer hoje é isso. O fato de o seu sonho ter sido atacado não significa que ele está morto.
O fato de você ter sido jogado na cova não significa que você vai ficar lá. O fato de você estar na prisão agora, seja ela financeira, emocional, relacional, profissional, não significa que essa é a sua última parada. É apenas uma estação no caminho para o palácio. José chegou ao palácio e você também vai chegar. Mas para isso você precisa aprender a lição que ele aprendeu da forma mais dolorosa. Seja sábio sobre o que você conta e para quem você conta. Nem todo sonho é para ser compartilhado com todo mundo. Nem toda promessa é para ser anunciada antes do tempo. Guarda no coração o que eu coloco lá e deixa que eu seja o responsável por anunciar para o mundo o que eu fiz quando o momento for perfeito. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, há uma dimensão da obediência que poucos cristãos exploram de verdade. Há uma camada da rendição que vai além de deixar de fazer o que é errado ou de começar a fazer o que é certo. Há uma forma de obedecer que não faz barulho, que não pede palmas, que não precisa de testemunhas. É a obediência silenciosa. E é essa forma de obedecer que eu quero te ensinar hoje, porque é ela que libera as maiores bênçãos da sua vida. Quando você obedece em silêncio, você não faz isso para impressionar alguém. Você não faz para ter o que contar depois. Você não faz para construir uma reputação de santidade ou de espiritualidade. Você obedece porque ama. Você obedece porque confia. Você obedece porque entende que eu sei mais do que você, que eu enxergo além do que você consegue ver, e que o meu caminho, mesmo quando parece estranho, mesmo quando parece contraditório, é sempre o melhor caminho. Pensa no que acontece no natural, quando você planta uma semente e rega todo dia, sem ver resultado nenhum. No primeiro dia, você rega. Nada. No segundo dia, você rega. Nada. No 10º dia, você rega. Ainda nada visível. Mas por baixo da terra, algo está acontecendo. A semente está absorvendo a água, está quebrando a casca, está mandando as primeiras raízes para baixo. Está subindo devagar em direção à luz. Tudo isso acontece no silêncio da terra, longe dos olhos de quem está plantando. E é assim que funciona quando você obedece em silêncio. Cada ato de obediência que ninguém vê é uma rega na semente da sua bênção. Cada vez que você resiste à tentação sem contar para ninguém, a raiz fica mais funda. Cada vez que você perdoa sem fazer alarde, a planta fica mais forte. Cada vez que você doa em segredo, a colheita se aproxima mais. Cada vez que você ora de madrugada, quando todo mundo está dormindo, o céu se move em favor da sua vida. E sabe o que eu faço com cada ato de obediência silenciosa? Eu registro, eu guardo, eu recompensado. A minha palavra diz que eu vejo o que é feito em segredo e eu recompensado abertamente. Isso significa que o que você faz no silêncio, o que você oferece sem plateia, o que você obedece sem testemunhas, vai ser recompensado de forma pública, de forma que o mundo vai ver e vai saber que foi eu quem fiz. Você já viu isso acontecer na vida de outras pessoas. Você viu alguém que parecia estar em silêncio, que parecia não estar fazendo nada, que parecia invisível para o mundo, e de repente, do nada, aquela pessoa foi promovida, foi abençoada, foi colocada em evidência de uma forma que ninguém esperava. E as pessoas ao redor ficaram perguntando: mas o que aconteceu? De onde veio isso? E a resposta é simples. Ela estava obedecendo em silêncio.
Ela estava fazendo no escondido o que eu pedi. Ela estava confiando no processo mesmo sem ver resultados imediatos. E eu, que vejo tudo, que registro tudo, que não esqueço nada, cumpri a minha promessa de recompensar abertamente o que foi feito em segredo. E agora, meu filho, minha filha, eu olho para você. Eu vejo as suas madrugadas de oração. Eu vejo as suas lágrimas que ninguém viu. Eu vejo as suas renúncias que ninguém aplaudiu. Eu vejo os seus atos de generosidade que você fez sem contar para ninguém. Eu vejo a fé que você manteve quando tudo gritava ao seu redor para desistir. Eu vejo a integridade que você preservou quando seria muito mais fácil ceder. Eu vejo tudo isso, e cada ato de obediência silenciosa está sendo registrado no livro do céu como uma promissória que vence no tempo certo. Há um momento que está chegando na sua vida em que eu vou recompensar abertamente tudo o que você fez em silêncio. Um momento em que as pessoas que duvidaram vão ver. Um momento em que os que riram vão entender. Um momento em que os que não acreditavam vão presenciar. E nesse momento, você não vai precisar se defender, não vai precisar se explicar, não vai precisar provar nada, porque a prova vai estar diante dos olhos de todos. A bênção que eu trouxe para a sua vida vai falar por si mesma. Por isso eu te digo hoje, continua obedecendo em silêncio. Continua fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Continua regando a semente, mesmo sem ver resultado. Continua acreditando no processo, mesmo quando o processo parece lento demais, porque a obediência silenciosa é a semente mais poderosa que você pode plantar. E a colheita que ela vai gerar vai ser proporcional ao silêncio com que você a regou. Escreva nos comentários: eu obedeço a Deus e recebo a minha recompensa. Meu querido filho, minha querida filha, há algo acontecendo agora na sua vida que você não consegue ver, não consegue sentir e às vezes mal consegue acreditar que existe. Há um trabalho sendo feito nos bastidores da sua história, nas sombras do que você enxerga, nos lugares onde os seus olhos não chegam. E esse trabalho, esse processo silencioso e invisível que está acontecendo agora, é a maior prova de amor que eu poderia te dar nesse momento. Você está passando por um tempo de espera. Eu sei disso. Você está olhando para a sua vida e tentando entender por que as coisas ainda não mudaram, porque a promessa ainda não se cumpriu, porque a bênção ainda não chegou, porque a virada ainda não aconteceu. E eu preciso te dizer hoje, com uma clareza que vai chegar fundo no seu coração, a bênção está sendo tecida. Não está atrasada, não foi esquecida, não foi cancelada. Está sendo construída fio por fio, detalhe por detalhe, com um cuidado e uma precisão que transcendem qualquer entendimento humano. Pensa numa costureira experiente que está fazendo um vestido de alta costura para uma noiva. Ela não vai mostrar o vestido incompleto. Ela não vai chamar a noiva para ver enquanto o tecido ainda está cortado em pedaços, enquanto as costuras ainda estão sendo feitas, enquanto os detalhes ainda estão sendo bordados. Por quê? Porque um vestido incompleto não representa o que o vestido vai ser quando estiver pronto. Um vestido incompleto só gera confusão, ansiedade, dúvida. A noiva olharia para os pedaços de tecido e não conseguiria imaginar como aquilo vai se transformar no vestido mais lindo que ela já viu. Mas no dia do casamento, quando o vestido está pronto, quando cada detalhe foi finalizado, quando cada ponto foi colocado no lugar certo, a noiva se olha no espelho e entende tudo. Entende por que levou tanto tempo. Entende por que não podia ver antes. Entende por que o processo tinha que acontecer nas sombras, longe dos seus olhos ansiosos, para que o resultado final fosse perfeito. E é assim que eu estou trabalhando na sua vida agora. Eu estou tecendo a sua bênção nas sombras, nos bastidores, no silêncio do que você consegue enxergar.
Cada situação difícil que você está atravessando é um fio sendo colocado no lugar certo. Cada frustração que você está sentindo é uma costura que está sendo feita para fortalecer o tecido da sua história. Cada noite de choro é um bordado que está adicionando beleza ao que está sendo criado. E quando eu terminar, quando o momento perfeito chegar, quando a obra estiver completa, você vai se olhar no espelho e vai ver algo tão lindo, tão completo, tão além do que você poderia ter imaginado, que as lágrimas vão escorrer pelo seu rosto. Mas dessa vez, não serão lágrimas de dor. Serão lágrimas de gratidão, de espanto, de adoração. Agora, deixa eu te dizer o que está sendo tecido especificamente para você nesse momento. Há uma provisão sendo preparada. Não uma provisão qualquer, não uma saída de emergência, não um remendo temporário. Uma provisão sólida, estruturada, sustentável. Uma provisão que vai resolver a raiz do problema, não apenas aliviar a superfície. Uma provisão que vai te levar de um patamar para outro, que vai colocar você em uma situação financeira que você nunca imaginou poder alcançar. Não com o que você tem agora, não com as possibilidades que você consegue enxergar agora, mas com o que eu tenho para você, com o que eu enxergo que é possível quando eu entro em cena. Há também uma restauração sendo preparada. Algo que foi quebrado na sua vida está sendo consertado nas sombras. Seja um relacionamento que se desfez, uma família que se separou, uma amizade que se rompeu, uma parte do seu interior que foi ferida e nunca cicatrizou completamente. Eu estou trabalhando nessa restauração com uma delicadeza que só o Pai mais amoroso do universo é capaz de demonstrar. Estou juntando os pedaços com o meu próprio cuidado, estou costurando as feridas com a linha da minha graça. Estou recriando o que foi destruído de uma forma que vai ser mais bonita do que o original. E há uma abertura de porta sendo tecida para você. Uma oportunidade que você não esperava, que não veio do caminho que você estava tentando forçar, que não surgiu do esforço humano que você estava fazendo. Uma oportunidade que vai surgir do nada, que vai aparecer de onde você menos espera, que vai se manifestar de uma forma tão inesperada que você vai saber imediatamente que só poderia ter vindo de mim. Uma porta que nenhum homem abrirá e que nenhum homem fechará, porque foi eu quem a coloquei na sua frente. Todas essas coisas estão sendo tecidas agora, nas sombras, longe dos seus olhos. E o que eu peço de você nesse momento é uma coisa: confia no tecelão, confia em mim. Não tente puxar o fio antes da hora, não tente apressar o processo, não tente ver o resultado antes de estar pronto. Apenas confia que a obra que eu comecei em você, eu serei fiel para completar, porque eu nunca deixei uma obra pela metade, nunca abandonei um projeto que comecei, nunca esqueci um filho que escolheu confiar em mim. Meu querido filho, minha querida filha, há um hábito que está roubando o seu tempo, drenando a sua energia e atrasando o cumprimento dos planos que eu tenho para a sua vida. É o hábito de pedir aprovação humana para o que eu já aprovei. É o hábito de buscar validação nas pessoas para o que eu já validei no céu. É o hábito de precisar que alguém diga sim antes de você se mover, quando eu já disse o meu sim há muito tempo. Você faz isso mais do que percebe. Você sente no seu coração um chamado, uma direção, um sonho, uma certeza que veio de mim. E em vez de simplesmente obedecer, você começa a rodada de consultas. Você conta para o amigo e espera a reação. Você conta para o familiar e aguarda o parecer. Você apresenta a ideia para o colega e fica atento ao entusiasmo ou à falta dele. Você está essencialmente colocando o destino que eu preparei para você no tribunal da opinião humana. E isso, meu filho, minha filha, é um erro que pode custar o cumprimento de um propósito divino. Eu entendo de onde vem esse hábito. Vem da necessidade de segurança. Vem do medo de errar sozinho.
Vem da sensação de que, se alguém de fora concordar, é porque é mesmo da minha parte. Mas eu preciso te dizer algo que pode mudar completamente a sua perspectiva. A aprovação dos outros nunca foi o critério que eu usei para confirmar os meus planos. Em toda a história do que eu fiz com os meus servos, em todos os casos em que eu chamei alguém para algo grande, a aprovação humana não foi o requisito. Foi a obediência que foi o requisito. Abraão não pediu aprovação para ninguém quando eu o chamei para deixar a sua terra e ir para um lugar que ele não sabia qual era. Se ele tivesse pedido, o que você acha que a família diria? O que os vizinhos diriam? O que os amigos diriam? Abraão, você está louco? Você vai largar tudo para ir para um lugar que você nem sabe onde é porque ouviu uma voz? Isso não faz nenhum sentido. E ele não teria saído. E a nação de Israel nunca teria existido. E a promessa que eu fiz a Abraão nunca teria se cumprido, porque a aprovação humana teria bloqueado a obediência divina. Moisés não pediu aprovação para ir falar com o faraó. Pensa bem no absurdo que aquilo parecia para qualquer pessoa sensata. Um pastor com problema de dicção, criado no Egito, mas agora foragido do Egito, chegando diante do homem mais poderoso do mundo para dizer: deixa o povo do meu Deus ir. Se Moisés tivesse precisado da aprovação humana para dar aquele passo, ele nunca teria saído do deserto de Midian. Mas ele foi, ele obedeceu, e eu fiz o resto. Davi não pediu aprovação para enfrentar Golias. Ele era o mais novo dos filhos de Jessé, um menino pastor, sem armadura, sem experiência de guerra. E quando ele viu o gigante blasfemando contra o povo de Israel, ele não foi perguntar para os generais se ele podia ir lutar. Ele não foi buscar a aprovação do rei Saul antes de tomar a decisão. Pelo contrário, quando Saul tentou colocar a armadura nele, ele tirou, porque não era a aprovação de Saul que ele precisava. Era a certeza de que eu estava com ele. E foi com essa certeza que ele foi ao encontro do gigante e o derrubou com uma única pedra. E você, meu filho, minha filha, que gigante você está deixando de enfrentar porque ainda está esperando que alguém te dê aprovação? Que sonho você está deixando de perseguir porque ainda não encontrou alguém que acredite tanto quanto você? Que porta você está deixando de bater porque ainda não recebeu o aval de quem está ao seu redor? Eu já aprovei, eu já disse sim, eu já coloquei dentro de você o sonho, o chamado, a direção, a certeza. E agora eu estou esperando que você confie mais na minha voz do que na opinião das pessoas. Estou esperando que você aprenda que o meu sim já é suficiente, que a minha aprovação já é o único aval que você precisa, que a confirmação que veio do céu é mais sólida do que qualquer validação que possa vir da terra. Isso não significa que você vai agir com imprudência. Não significa que você vai ignorar o conselho sábio de pessoas maduras. Há conselheiros que eu coloco na sua vida especificamente para te ajudar a navegar pelos caminhos que eu tracei. Mas há uma diferença enorme entre buscar sabedoria e buscar aprovação. A sabedoria te ajuda a executar melhor o que eu já confirmou. A aprovação te coloca numa posição em que você só age se o outro concordar. E isso transfere o controle do seu destino para mãos humanas. Meu filho, minha filha, pare hoje de pedir aprovação para o que eu já aprovei. Pare de hesitar diante do que eu já confirmou. Pare de esperar que as pessoas ao seu redor entendam o que só eu posso te revelar. Você não precisa da compreensão delas para obedecer a mim. Você não precisa do entusiasmo delas para avançar. Você só precisa de uma coisa, a certeza de que foi eu quem disse. E quando essa certeza está no seu coração, ela é mais forte do que qualquer opinião, mais poderosa do que qualquer crítica, mais inabalável do que qualquer obstáculo. Vai em frente. Eu já aprovei. E eu estarei com você em cada passo. Escreva nos comentários: eu não preciso de aprovação humana.
Deus já aprovou a minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, tudo que eu te disse até aqui sobre silêncio, sobre guardar, sobre proteger o que está sendo gestado, não significa que você vai ficar calado para sempre. Não significa que a bênção vai ser eterna e exclusivamente sua e de mim. Há um momento certo, um timing perfeito, um instante divino em que eu mesmo vou te dizer: agora é hora de mostrar, agora é hora de contar, agora é hora de revelar o que eu fiz. E quando esse momento chegar, meu filho, minha filha, não vai haver dúvida, você vai saber. Porque o momento certo de revelar o que eu fiz não é quando você está ansioso. Não é quando você está precisando de reconhecimento. Não é quando você quer provar para alguém que estava certo. O momento certo de revelar é quando a obra está completa, quando o resultado já está na sua mão, quando a vitória já é realidade, não apenas esperança. Pensa na diferença entre José anunciando o sonho antes de acontecer e José revelando o que eu fiz depois de chegar ao palácio. Quando José era jovem e contou o sonho para os irmãos, o que ele tinha era apenas uma promessa, uma semente, uma palavra de mim que ainda não tinha se manifestado na realidade. E ao revelar aquela semente para pessoas que não eram sábias o suficiente para recebê-la, ele criou uma tempestade que quase destruiu o cumprimento da promessa. Mas quando o faraó exaltou José, quando a bênção estava manifesta, quando o palácio era realidade, não havia mais o que esconder. A revelação era inevitável, era necessária, era parte do propósito maior, porque a bênção de José não era só para José, era para salvar uma nação, era para preservar o povo de Israel. Era para demonstrar ao mundo que eu sou o Deus que faz o impossível, que transforma a traição em propósito, que pega o que o inimigo usou para destruir e usa para construir algo maior. E quando a bênção atingiu a sua plenitude, quando estava madura para ser revelada, a revelação veio com poder, veio com autoridade, veio com uma evidência tão clara que não havia como negar que eu tinha feito. E vai ser assim com você também. Há um momento que está chegando, meu filho, minha filha, em que você não vai precisar anunciar nada. A própria realidade vai falar por você. As pessoas ao seu redor vão ver a transformação e vão perguntar o que aconteceu. Os que duvidaram vão querer entender de onde veio a virada. Os que não acreditavam vão ficar espantados com o que está diante dos olhos deles. E você, nesse momento, vai ter a oportunidade mais linda de todas, a oportunidade de apontar para mim e dizer: foi Deus, só pode ter sido Deus. E esse momento, essa revelação que não vai poder ser ignorada, vai ter um impacto muito além de você. Vai tocar as pessoas ao seu redor, vai plantar esperança em quem estava desistindo, vai acender fé em quem estava apagado. Vai demonstrar para os que ainda não me conhecem que eu existo, que eu ajo, que eu cuido dos meus filhos, que eu não abandono quem confia em mim. A revelação no tempo certo sempre tem um propósito maior do que você mesmo. Sempre tem um alcance que vai além da sua própria bênção. Sempre carrega uma mensagem que eu quero transmitir ao mundo através da sua história. Por isso, é tão importante que o momento da revelação seja meu timing, não o seu. Porque quando é meu timing, a mensagem é clara, poderosa, impactante. Quando é o seu timing, movido pela ansiedade ou pela necessidade de reconhecimento, a mensagem se perde, a glória se dilui e o que poderia ter sido um testemunho poderoso se torna apenas uma notícia qualquer. Então, como você sabe quando é o momento certo? Você sabe porque a paz que eu dou te confirma. Você sabe porque a minha voz dentro de você diz agora.
Você sabe por que a situação se organizou de uma forma que não precisou do seu esforço para se encaixar. Você sabe por que o resultado já é visível, palpável, real, não apenas esperado. E você sabe por que o coração não está mais ansioso para mostrar, está pleno para compartilhar. Cuida da diferença. Ansiedade quer mostrar antes de estar pronto. Plenitude compartilha depois de ter recebido. A ansiedade é movida pela necessidade de ser visto. A plenitude é movida pelo desejo de dar glória a mim. E quando a motivação é a glória de mim, meu filho, minha filha, pode ter certeza. O momento é certo. A revelação pode acontecer. E o testemunho que vai sair da sua boca vai mudar a vida de quem ouvir. Por isso, enquanto a bênção ainda está sendo gestada, enquanto a obra ainda está em processo, enquanto o resultado ainda não está em suas mãos, guarda, silencia, protege, confia. E quando eu disser que é hora, quando a bênção estiver manifesta, quando a obra estiver completa, então abre a boca, levanta a voz, conta para o mundo o que eu fiz e faz disso um ato de adoração ao Deus que nunca falha, que nunca esquece, que nunca desiste dos seus filhos. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais importante dessa mensagem. O capítulo que eu deixei para o final, porque é aqui que eu quero te entregar a palavra mais poderosa, a revelação mais urgente, a promessa mais concreta de tudo que foi dito até agora. E eu preciso que você ouça isso com todo o seu coração aberto, com toda a sua atenção voltada para mim, porque o que eu vou dizer agora pode ser a chave para uma virada que você estava esperando há mais tempo do que você gostaria de admitir. A sua virada está mais perto do que você imagina. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você já passou por tantas noites pedindo que eu aparecesse, que você às vezes se pergunta se ainda faz sentido pedir. Eu sei que você olhou para a sua conta bancária com o coração apertado. Eu sei que você ficou olhando para aquele relacionamento que está por um fio e não encontrou palavras para orar. Eu sei que você chegou ao trabalho sorrindo para todo mundo, enquanto por dentro estava desmoronando. Eu sei que você colocou a cabeça no travesseiro à noite carregando um peso que ninguém ao seu redor faz ideia que existe. Eu sei de tudo isso. Eu vejo tudo isso. E eu não estou indiferente a nada disso. Mas hoje eu preciso que você escute o que eu estou dizendo mais alto do que o cansaço que você está sentindo. A virada está próxima. Não próxima como algo vago, distante, indefinido. Próxima como em mais perto do que você consegue imaginar. Próxima como em a distância entre você e a bênção é menor do que parece. Próxima como em o que você está esperando está na próxima esquina. E se você desistir agora, você vai desistir um passo antes de chegar. Você já ouviu falar do minerador que ficou cavando por semanas, que estava tão perto do ouro que bastaria mais um golpe de picareta para encontrá-lo, mas que desistiu porque não aguentou mais? E outro minerador chegou depois, deu aquele único golpe que faltava e encontrou a veia de ouro mais rica da mina. Essa história é trágica porque a desistência veio exatamente no momento em que a persistência seria recompensada. E eu vim te dizer hoje, não seja esse minerador. Você está mais perto do ouro do que jamais esteve. Não larga a picareta agora. Pensa na noite mais escura que você já viveu. Aquela noite em que tudo parecia perdido, em que a situação era tão desesperadora que você não via saída possível. Agora pensa, você sobreviveu àquela noite. Você atravessou aquela escuridão. Você chegou amanhã, e amanhã veio como sempre vem, porque há uma lei que eu estabeleci na criação e que nunca falhou. Depois da noite, sempre vem o dia, sempre, sem exceção. E se a noite mais escura que você já viveu foi seguida de manhã, então eu te pergunto, por que essa noite que você está vivendo agora seria diferente? Porque essa seria a primeira noite na história da criação que não teria manhã. Não vai ser.
Amanhã está chegando. E ela está chegando com mais luz do que qualquer manhã que você já viu, porque o contraste vai ser proporcional à escuridão que você atravessou. Quanto maior a escuridão que você suportou, mais radiante vai ser a luz que vai romper sobre a sua vida. Quanto maior o peso que você carregou na espera, mais gloriosa vai ser a entrega da bênção que estava sendo preparada. E agora eu quero te dizer especificamente o que está chegando. Eu quero que você ouça cada palavra com fé, porque o que eu vou declarar sobre a sua vida não são palavras humanas. São palavras que saem da boca de quem criou o universo, de quem sustenta a existência de tudo, de quem conhece o fim desde o começo e que declara sobre a sua vida com autoridade absoluta. Está chegando uma virada financeira que vai surpreender até você. Uma abertura de provisão que vai vir de onde você menos espera, por um caminho que você não conseguiria traçar sozinho. Não é sorte, não é coincidência. É o resultado de cada oração, cada ato de fé, cada obediência silenciosa, cada noite de choro que você transformou em adoração. Essa provisão está sendo liberada do almoxarifado do céu e está a caminho da sua vida agora. Está chegando uma restauração que você já tinha desistido de pedir. Algo que foi quebrado, algo que você pensou que era permanente, está sendo restaurado nos bastidores. Eu sou o Deus da restauração. Eu sou o Deus que devolve os anos que o gafanhoto comeu. Eu sou o Deus que faz o que estava morto viver novamente. E o que estava morto na sua vida está prestes a receber o sopro da minha vida sobre ele. Está chegando uma clareza de propósito que vai organizar tudo o que parecia caótico. Você vai entender por que as coisas aconteceram da forma que aconteceram. Vai entender por que o caminho foi longo. Vai entender por que certas portas fecharam quando você queria que abrissem. Vai entender que cada detalhe da sua jornada foi necessário para te trazer ao lugar onde você vai estar. E com essa clareza vai vir uma paz que nenhuma circunstância vai poder tirar de você. Está chegando uma abertura de portas que vai posicionar você num novo nível. Um nível de influência, de autoridade, de realização, que vai te permitir não apenas ser abençoado, mas ser bênção para outros. Porque o propósito da bênção nunca foi só você. Foi sempre para que através de você, outros também pudessem ser alcançados. Para que através da sua história, outros pudessem ter coragem de continuar. Para que através do que eu fiz na sua vida, outros pudessem crer que eu também faço na vida deles. Meu filho, minha filha, a virada está mais perto do que você imagina. Não desiste. Não abre a mão do silêncio sagrado. Não revela antes da hora. Não pede aprovação para o que eu já aprovei. Não se compara com jornadas que não são a sua. Não deixa a pressa destruir o processo. Não deixa os inimigos invisíveis roubar o que eu estou guardando para você. Apenas continua, apenas confia, apenas fica firme, porque eu, o Deus que nunca falha, que nunca esquece, que nunca desiste dos seus filhos, estou trabalhando em favor da sua vida nesse exato momento. E quando eu terminar o que eu comecei, quando a obra estiver pronta, quando o vestido estiver completo, quando a semente estiver pronta para brotar, quando a bênção estiver madura para ser entregue, o mundo inteiro vai ver o que eu fiz por você. E você vai olhar para trás e vai entender tudo. E vai me adorar com tudo o que você tem. Porque vai saber, com uma certeza, que nada e ninguém poderá tirar que valeu a pena. Cada dia de espera valeu. Cada noite de choro valeu. Cada ato de fé valeu. Cada oração respondida ou aparentemente não respondida valeu. Porque o destino que eu preparei para você era tão grande, tão poderoso, tão além de tudo que você poderia ter planejado sozinho, que qualquer quantidade de espera era pequena diante da magnitude do que estava sendo preparado.
A sua virada está mais perto do que você imagina. Pode confiar em mim. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final dessa mensagem. E antes de tudo, eu quero te dizer uma coisa com todo o peso que essa palavra carrega. Eu estou orgulhoso de você, não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, não porque a sua fé foi inabalável em cada momento, mas porque mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as dúvidas, mesmo com todo o cansaço, você está aqui. Você ficou até o final. E esse gesto, esse simples ato de permanecer, diz muito sobre quem você é e sobre o quanto você está disposto a lutar pelo que eu tenho para a sua vida. Vamos relembrar juntos tudo o que percorremos nessa jornada, porque cada capítulo carregou uma semente que eu quero que permaneça fértil no seu coração, muito depois que essa mensagem terminar. No primeiro capítulo, eu te mostrei que existe um segredo que eu guardo especialmente para você. Uma bênção preparada com cuidado, com detalhes, com amor de pai que conhece cada aspecto da sua história. Uma bênção que está sendo construída com base em cada ferida que você carregou, em cada sonho que você sonhou, em cada oração que você fez. Eu te revelei que o segredo não é a ausência de cuidado, mas excesso de cuidado. É porque eu me importo tanto que eu trabalho nas sombras, protegendo o que está sendo formado para o momento perfeito da entrega. No segundo capítulo, eu te ensinei por que o silêncio protege o que é sagrado. Te mostrei que o silêncio não é o oposto da fé, mas a expressão mais madura dela, que quando você silencia sobre o que está crescendo dentro de você, você está dizendo a mim que confia mais na minha voz do que nas opiniões das pessoas. Que o silêncio cria um espaço sagrado entre mim e você, onde a revelação acontece sem interferência, onde a guia vem sem distorção, onde a paz que excede todo entendimento pode te envolver completamente. No terceiro capítulo, eu te alertei sobre os inimigos invisíveis da sua bênção. A pressa que te faz agir antes do tempo, a comparação que te faz usar a régua errada para medir o que eu estou construindo, a inveja alheia que opera silenciosamente ao seu redor, e a incredulidade disfarçada de humildade que mora dentro de você mesmo. Eu te chamei a identificar cada um desses inimigos e a entregá-los a mim, para que nenhum deles continue tendo poder sobre o processo divino que está em andamento na sua vida. No quarto capítulo, eu te falei sobre o perigo de revelar o que ainda está em gestação. Te mostrei, através da imagem do bebê no ventre e da semente na terra, que há um tempo de proteção necessário antes que a revelação seja possível. Que expor antes da hora o que ainda está sendo formado é destruir o processo. Que o sagrado merece ser guardado, protegido, cuidado até estar pronto para o mundo. No quinto capítulo, eu te levei para dentro da história de José. Te mostrei um homem que cometeu o erro de revelar o sonho para as pessoas erradas e pagou um preço altíssimo por isso. Mas te mostrei também que eu nunca desisti de José, que as covas, as prisões, as acusações falsas, todas as tentativas de destruir o que eu havia planejado, não foram suficientes para impedir o cumprimento da promessa. José chegou ao palácio, e você também vai chegar ao lugar que eu preparou para você. No sexto capítulo, eu te ensinei sobre o poder da obediência silenciosa.
Te mostrei que cada ato de fé que você pratica sem plateia, cada oração que você faz sem testemunhas, cada renúncia que você faz sem contar para ninguém, fica registrada no livro do céu como uma promissória que vai ser honrada no tempo certo, que eu vejo o que é feito em segredo, que eu nunca deixo passar sem recompensa o que foi entregue a mim em silêncio. No 7º capítulo, eu te revelei que a bênção está sendo tecida nas sombras nesse exato momento, que há uma provisão sendo ordenada, uma restauração sendo costurada, uma porta sendo preparada, tudo no silêncio dos bastidores da sua vida. Que o tecelão está trabalhando com uma precisão e um cuidado que transcende qualquer entendimento humano. Que quando a obra estiver pronta, quando você se olhar no espelho e ver o resultado do que foi feito, você vai entender por que o processo tinha que acontecer no silêncio. No 8º capítulo, eu te desafiei a parar de pedir aprovação para o que eu já aprovei. Te mostrei através de Abraão, de Moisés, de Davi, que os maiores movimentos da história do meu povo aconteceram na ausência da aprovação humana. Que o meu sim é suficiente, que a minha confirmação é o único aval que você precisa, e que quando você transfere o controle do seu destino para a opinião das pessoas, você atrasa o cumprimento de um propósito que eu já ordenou. No 9º capítulo, eu te falei sobre o momento certo de revelar o que eu fiz. Te ensinei a diferença entre a ansiedade que quer mostrar antes de estar pronto e a plenitude que compartilha depois de ter recebido. Te disse que quando a bênção estiver manifesta, quando a obra estiver completa, a revelação vai ser inevitável, poderosa, impactante e vai ir muito além de você, alcançando todos ao seu redor com a mensagem de que eu sou fiel e que eu cuido dos meus filhos. E no 10º capítulo, eu te entreguei a palavra mais urgente de toda essa mensagem. A sua virada está mais perto do que você imagina, que está chegando uma provisão financeira, uma restauração, uma clareza de propósito, uma abertura de portas que vai mudar o nível da sua vida. Que o cansaço que você sente é real, mas não é final. Que a noite que você está atravessando vai terminar em manhã, como sempre terminou e como sempre vai terminar. E agora, meu filho, minha filha, eu quero te olhar nos olhos através dessa mensagem e te dizer o que eu sempre digo quando o meu filho, quando a minha filha chega ao final de uma jornada com fé. Eu te amo, com um amor que não tem começo nem fim, com um amor que não depende das suas vitórias, nem das suas falhas. Com um amor que não diminui nos seus piores momentos, nem aumenta nos seus melhores. Com um amor que é constante, inabalável, incondicional, perfeito. Esse amor é o que sustenta o plano que eu tenho para você. Esse amor é o que está por trás de cada segredo que eu guardo, de cada silêncio que eu peço, de cada espera que eu te convido a atravessar. Não é crueldade, não é indiferença. É amor de pai que sabe o que é melhor para o filho, que sabe quando entregar e quando ainda preparar, que sabe quando revelar e quando ainda proteger. Você pode sair dessa mensagem diferente de como entrou, mais firme, mais esperançoso, mais determinado a proteger o que está sendo preparado para a sua vida, mais confiante de que eu estou trabalhando mesmo quando você não vê, mais disposto a ficar em silêncio pelo tempo que for necessário, sabendo que o silêncio é proteção, não abandono. E quando a bênção chegar, quando a virada acontecer, quando o que estava sendo gestado nas sombras finalmente vier à luz, quero que você volte aqui e me diga. Quero que você compartilhe o testemunho, porque o seu testemunho vai ser a mensagem que vai acender a fé de quem está onde você estava quando assistiu a esse vídeo. E assim, o ciclo da minha graça continua, passando de vida em vida, de coração em coração, de história em história. Não desista, não revele antes da hora, não peça aprovação para o que eu já aprovei.
Não se compara com outras jornadas. Não se renda à pressa. Não abre espaço para os inimigos invisíveis. Apenas confia. Apenas fica firme. Apenas obedece em silêncio. E eu, o Deus que nunca falha, cuido do resto. A sua bênção está a caminho. O tempo de revelação está chegando. E quando ele chegar, o mundo inteiro vai ver o que eu fiz por você. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Agora e para sempre.